Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Muita paz, eu sou Edivaldo Tito e estamos aqui para responder as perguntas que durante a semana foi recebida por nós pelo projeto Expansão Jovem do Jardim das Rosas. Primeira pergunta: quem é o Edivaldo Tito? O Edivaldo Tito é um servo de Deus, cheio de falhas, de defeitos, um ser humano comum que ama fazer a obra do Senhor. Esse sou eu. Falho, mas eu tento fazer isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Pergunta de número 2. Como é que você se converteu? Meu pai abandonou a minha casa, minha família, para ir morar com outras pessoas. E a partir daí começou uma série de sofrimentos. Nós sofremos muito com a saída do meu pai da minha casa. Nós éramos ainda muito jovens. E minha irmã, então, alguém pregou para ela, ela foi até a igreja, ela se converteu. A partir daí, Deus começou a entrar na minha casa, no meu lar. Então, se converteram minha mãe, minha outra irmã, nós somos em 5 irmãos, 2 mulheres e 2 homens. Minhas 2 irmãs se converteram, minha mãe se converteu, logo após meu pai se converteu, voltou para o meu lar, e depois eu e meus outros 2 irmãos acabamos nos convertendo por influência das minhas irmãs, né? O evangelho chegou em casa, ele restaurou o meu lar. Comecei a igreja a convite da minha irmã, fazendo uma campanha, e nessa igreja eu comecei a orar a Deus do jeito que eu sabia, dizendo: Deus, se tudo isso é verdade que o pregador está falando, que o pastor está falando, muda minha vida, transforma minha vida. E foi lindo e maravilhoso que Deus, ele ouviu aquela oração e transformou a minha vida até o dia que reconheci Jesus, aceitando-o como Salvador da minha alma. E pergunta de número 3. Quais as dificuldades que enfrentou na vida cristã até hoje? São várias dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida cristã, mas eu acho que a pior dificuldade somos nós mesmos. Por quê? Precisamos de renúncia. Fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Agora, com relação aos trabalhos que nós fazemos para Deus, muitas dificuldades a gente enfrenta, porque lidamos com pessoas, né? Alguns não entendem a obra, outros colocam empecilho, outros não te ajudam. Então a gente enfrenta um monte de dificuldades, né? Pergunta de número 4. Quais posições ocupou até se tornar diácono? Eu já fui regente de mocidade, regente de grupo misto, já fui líder de mocidade de campo, já sou dirigente até hoje, né? Pastoreio igreja e então sou diácono. Então essas são as posições que eu tive na minha vida. Pergunta de número 5. Como chegou ao diaconato? Tive alguns problemas para chegar ao diaconato. Primeiro, teve o esquecimento de um pastor, eu entreguei o documento para ele, ele não levou a sede mundial. Segundo, teve um pastor que esqueceu, que não me avisou a data para entregar o documento. E terceiro, teve um pastor que eu entreguei o documento até hoje, eu não sei qual foi o resultado, porque ele não me falou o que aconteceu, qual foi o resultado. Então chegou um tempo que a minha amiga, minha filha querida, Flávia, ela pediu para eu fazer o casamento dela, só que só pode fazer o casamento quem é diácono. E eu não era diácono. E ela disse: você vai fazer meu casamento. Se você não conseguir ser diácono até a data, você vai fazer mesmo assim meu casamento. Aí então eu falei para ela: não, fica tranquila, que eu vou arrumar papelada para ser o diácono. Então eu cheguei até o responsável na época e disse: olha, eu já tenho tempo, está aqui o documento. Ele pegou e levou a sede mundial. Então fiz a prova, graças a Deus eu passei e pude fazer o casamento dela. Mas eu me atrevi a ser diácono mais para fazer o casamento dela. Mas é claro que eu sinto muito honrado e feliz por estar nessa posição. Pergunta de número 6. O que faz um diácono? Eu preciso esclarecer que isso muda muito dependendo do ministério que você congrega, tá? Então, o diácono ele pode ministrar ceia, ele pode fazer o casamento, o diácono pode dirigir a igreja, o diácono ele pode, nós temos o costume de ungir com óleo.
Então, no nosso ministério, essa é a função do diácono. Significa dizer que não é em toda a igreja, né? Biblicamente, a palavra diácono, simplificando, quer dizer quem serve. Pergunta de número 7. Quais a diferença entre diácono e presbítero? Bom, biblicamente, presbítero, bispo e pastor, a função é a mesma, pastorear o rebanho, né? Temos um versículo que diz, esclarece bem isso, é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Quando Paulo convoca os presbíteros. E aos presbíteros ele fala da seguinte maneira: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, em Atos dos Apóstolos, quando é instituído os diáconos, estava ali, a função dos diáconos era: vocês vão servir as viúvas, enquanto os outros iriam servir a palavra. Então, a diferença de um diácono para um presbítero, isso pode mudar de acordo com a igreja, com a denominação. Na nossa igreja, eu repito, Deus é amor. O diácono, ele pode administrar a ceia, ele pode ungir com óleo, ele pode fazer o batismo, ele pode fazer o casamento. Coisas que também um presbítero faz. Porém, um presbítero na nossa igreja, ele é como se supervisor de pastores. Ele está, talvez, dirigindo uma setorial, onde ele vai pastorear, setorial, e supervisionar outros pastores. Pergunta muito boa, pergunta 8. Quais as dificuldades de trabalhar com o jovem? Sabe, às vezes você sabe que você tem uma ferramenta que vai ajudar aqueles jovens. Jovens que estão com problema de depressão, jovens que estão com pecados ocultos, escondidos, jovens que têm problemas familiares, diversos problemas. E de repente você faz uma palestra para que, através da Bíblia, da palavra de Deus, esse jovem possa ser ajudado. Mas de repente o jovem não comparece a essa palestra. De repente o jovem não dá o valor que deveria dar. Então ele precisa entender que todo esse trabalho é para proveito dele mesmo, espiritual. Então essa é uma grande dificuldade. Por quê? Todos esses problemas na vida do jovem vai refletir na igreja. Jovem que tem problemas familiares, logo ele vai ser um jovem problemático dentro da igreja. Jovens que têm pecados escondidos, lógico que a sua vida espiritual vai ter problemas. Jovens que têm várias dificuldades terão problemas. Então, a partir do momento que o jovem entender o trabalho, o quanto ele vai ser beneficiado com esse trabalho, as coisas serão bem melhores. É importante falar também quando o ministério não apoia o serviço de jovens. Agora, com o projeto Expansão Jovem, eu acredito que essas dificuldades são diminuídas. A minha oração é que a nossa juventude entenda o projeto Expansão Jovem e possa desenvolver todos os trabalhos que são muito excelentes. Pergunta de número 9. Já foi disciplinado? Se sim, como lidou com esse período? Bem, se fui disciplinado, sim, já fui disciplinado. Aqui eu acredito que ele esteja perguntando como ele lidar com esse período. Mas eu vou falar como eu tratei com esse período e como alguém pode lidar com esse período. Eu sabia das razões que eu fui disciplinado, isso é muito importante. Outra coisa importante é entender a posição ministerial. Ainda que você não concorde com ela, é muito importante você entender e trabalhar na sua mente o seguinte: posso ser disciplinado nessa terra, eu posso ser tirado de comunhão, eu posso deixar ou ser impedido de fazer algumas tarefas, mas do céu ninguém me tira. É claro, fiquei triste, fiquei aborrecido, e nós ficamos, sim, isso é normal. Mas o problema é como você vai lidar com essa tristeza. Reconheci os meus erros, reconheci as minhas falhas,
sabia onde havia injustiça, onde havia erro. Então, acho que todos devem pensar dessa forma. Nunca parar de servir ao Senhor e saber que vamos chegar lá no céu. Pergunta de número 10. Quem é Jesus Cristo para você? Falta palavras para falar de Jesus Cristo. Ainda que eu gaste todo o vocabulário, falta palavras para falar quem é Jesus Cristo para mim. É o meu Salvador, é o meu ajudador, é quem me guarda, quem me guia, quem me livra, quem me corrige, quem me açoita. Jesus é quem me põe no lugar que eu devo estar, é aquele que me entende. Jesus é o que sabe de todas as minhas falhas, de todos os meus defeitos. Jesus, ele é maravilhoso. Eu ouvi uma definição de bondade e de misericórdia. Bondade de Jesus é aquilo que ele dá para nós sem a gente merecer. Isso é bondade. Misericórdia é aquilo que ele não dá para nós, mas nós merecíamos. Nós merecíamos morrer, mas por sua misericórdia, ele não deu a morte para nós. Ele morreu no nosso lugar. Bondade eu não mereço. Tudo que tenho, tudo que sou, a família maravilhosa, os amigos, a igreja, mas pela bondade dele, ele me deu. E a pergunta de número 11, um conselho aos jovens que querem ter uma vida ministerial próspera. O conselho está na palavra de Deus, Lucas, capítulo 9, versículo 23. O Senhor Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Renúncia. Renuncie seus desejos, renuncie às suas vontades para viver os desejos e as vontades do Senhor Jesus Cristo. Escute, a renúncia nos leva mais próximo a Deus. Seja um imitador de Jesus Cristo. Conselho para você: ame a Deus acima de todas as coisas. Oração, leitura da palavra de Deus. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Você medita dia e noite? Como está a sua vida de oração? Você ora, você busca a Deus? Santificação é renunciar ao pecado, os desejos pecaminosos, para ter uma vida de serventia a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer o Projeto Expansão Jovem do Jardim das Rosas. Espero ter ajudado em alguma coisa. É a primeira vez que a gente faz um pergunta e resposta como esse. Mas um abraço. Fiquem todos com Deus. Muita paz para todos. Até mais.